Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá convulsões também sísmicas. A natureza vai gemer. O que se diz aqui no verso 10 de Lucas 21, e na sequência, o que vem no verso 11, e haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais no céu, que eu vou falar calmamente sobre isso, é a mesma coisa que está dita nos profetas, Isaías, Jeremias, em várias porções dos profetas que não tiveram a aplicação nos dias deles, porque eram de natureza tão global, tão mundial, tão trans-israelita, tão trans-semita, tão transmundial e transglobal, que não cabia nos dias de Paulo, nem no Apocalipse de João, nem nos dias passados, nem ainda tampouco no início do século XVIII. Começou a ganhar alguns contornos no século XIX, começou a ganhar cara no século XX e foi ganhando fisionomia incontestável nesse novo milênio, no século XXI. E nesses 25 primeiros anos, nesse primeiro quarto de século XXI, a aceleração foi absurda. Eu me lembro do que era novidade e tecnologia avançada, que eu já usava desde os anos 70 e ficou obsoleta nos anos 80 e ficou obsoleta várias vezes nos anos 90 e já começou obsoleta nos anos 2000. E de 2010 para cá, você tem que atualizar. Você fica um ano com um device eletrônico já sabendo que ele está vencido. É que você não tem condição de acompanhar. E os processos em todas as outras áreas. Agora, ninguém é igual ao profeta Oséias nesse sentido, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Oséias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Quando Deus fala por meio dele, dizendo: eu tenho um contencioso com este povo. Porque o que existe no meio dos humanos é só o roubar, o expropriar-se, o espoliar o próximo, o homicídios sobre homicídios, raptos, sequestros, adultérios, enganos, infidelidades, mentira sobre mentira, um culto à mentira e ao engano. E toda a terra está coberta disso. Isso traz consequências, porque o profeta Oséias não diz isso, mas eu abro um parêntese para dizer que o que ele vai dizer na sequência do texto hoje, a ciência nos ensina que está absolutamente adequado às descobertas de agora. Das conexões entre a frequência e a vibração da mente humana e a natureza como um todo. Tudo está interconectado. Eu sou receptor, sou antena, tanto quanto sou um ente vibracional, tanto quanto sou um ente de uploads e de downloads. A existência humana é conexão pura. E é também comunicação o tempo todo, e não tem nada a ver com palavras. É consciência, estado mental, ou é inconsciência de tal estado mental. Que afeta tudo, afeta a água, afeta as plantas, afeta os animais. É um todo. É de fato um ecossistema de verdade, com conectividades equivalentes àquelas que a gente encontra nos estudos neurológicos do nosso cérebro. Você encontra a mesma neurologia nos fungos, nas raízes das plantas, na receptividade da água, a frequência do pensamento humano.
E tudo mais está conectado, e é o que Oséias diz. Porque a humanidade é como é, ele prossegue lá no capítulo 4, Oséias 4, do verso 2, 3 em diante, prossegue dizendo: por isso, porque a humanidade é assim, os peixes morrem, os animais são destruídos, as plantas são devastadas, a natureza geme, como diz Paulo. E se você prossegue lendo Oséias, ele vai depois misturar política e religião. Aí diz, e vai acontecer cada vez mais que os profetas e sacerdotes de vocês vão ser iguaizinhos a vocês. Vão falar só o que lhes agrada ouvir. E qualquer um que seja diferente disso são aqueles que vocês desejarão silenciar e eliminar da existência. Isso tem sido assim toda a existência humana, desde antes do dilúvio e depois do dilúvio, mas nos nossos dias ficou gritantemente inegável e se tornou um fenômeno de natureza universalmente constatável. Por isso, quando Jesus diz, e haverá guerra, nação contra nação, reino contra reino, essa confusão global, mundial, ódio entre as nações para todos os lados, guerras e ameaça de extinção planetária, ele prossegue dizendo, haverá também grandes terremotos. E só a estatística dos terremotos é um negócio brutal. Sempre houve muito terremoto no planeta. Mas no século XX, a aceleração dos terremotos foi enorme. E da explosão de bombas atômicas no chão da Terra e no coração dos mares, para cá, a quantidade de terremotos acelerou, não foi em dezenas de vezes, foi em centenas e milhares de vezes. É chocante o nível de aceleração, é como se a Terra fosse um coração que tivesse disparado não em taquicardia, mas em fibrilação. Em fibrilação. Hoje já se mensura a pulsão da Terra. Já é mensurável. A Terra está em estado de aceleração taquicárdica, está em fibrilação planetária. Isso não é poesia nem falastrice de pregação, é factualidade de mensurabilidade científica. Quanto mais guerra entre os humanos e quanto mais loucura na mente humana, mais a Terra sofre. A Terra que existiu tantos anos, tantos milhões e bilhões de anos sem os humanos, com a chegada da consciência ao planeta. A consciência tem mais poder do que muitas bombas. A vibração da frequência e das forças vibracionais do nosso pensamento, das nossas emanações, das nossas produções que não são de amor, na maioria das vezes, produzem devastações na existência como um todo. Grandes terremotos. E eles vão aumentar. Vão aumentar. E a gente sabe até onde eles vão acontecer de maneira cada vez maior. E quando essas coisas maiores acontecerem, os efeitos delas vão ser destrutivos no planeta inteiro. A mesma coisa Jesus diz acerca de epidemias. A gente acabou de ter uma experiência epidêmica que, graças a Deus, foi frágil por causa do avanço da ciência. Apesar de que a gente teve que lutar contra líderes governamentais negacionistas. Por eles, ninguém teria se vacinado. E ao invés de 5 milhões de mortos no planeta, eventualmente a gente teria tido 50 milhões, 70 milhões. Ou sabe lá Deus o quê? Sem o contimento das vacinas. Muitas epidemias ainda virão umas sobre as outras. Sem falar naquelas que com a ciência genética, tendo tido o desenvolvimento que teve, com a nossa capacidade de editar genes, de mergulharmos na natureza das estruturas genéticas mais diminutas possíveis, microbiológicas, e alterá-las, editá-las e agregar a elas poderes que os nossos medicamentos e a nossa ciência
para tais coisas não tem remédio. E tem gente com esse tipo de alma. São verdadeiros diabos que aprenderam ciência para maltratar a humanidade ainda mais. São aqueles que fazem bullying universal contra a vida. E que tem prazer de assistir a calamidade. Tem muita gente que tem prazer em assistir a calamidade, que dão gargalhada da calamidade humana. E que às vezes são eleitos para serem os nossos líderes. É um tempo horroroso, sempre foi. Não estou dizendo que no passado era melhor. A humanidade muito raramente teve líderes bons. A maioria dos que chegam lá são ególatras, narcisistas, doentes de alma e que ganham poder para produzirem a amplificação das suas próprias enfermidades como cultura em toda a sociedade. Mas, pois bem, muitos terremotos, grandes terremotos, epidemias, que vão graçar. Essazinha que a gente teve foi um ensaio para a gente poder imaginar o que seria uma epidemia se a gente tivesse, junto com a epidemia, uma guerra de natureza mundialmente semelhante a uma hecatombe de bombas, atingindo o planeta inteiro, os centros científicos, as produções científicas. Hoje a gente vê presidente de uma das maiores ou da maior potência da Terra querendo fechar universidades e centros de ciência, eliminando verbas de pesquisa, que é o que nos pode salvar de epidemias e doenças, e nos ajudar a fazer previsões dos males que estão adiante de nós. Parece uma coisa demoniacamente, eu creio que seja, demoniacamente enviada para criar o obscurantismo assassino e homicida nesse tempo e nessa hora. Grandes terremotos, grandes epidemias, epidemias mundiais. Fazem a peste negra virar brincadeira, virão ainda. E ai de nós se nos encontrarem em guerra, com os laboratórios destruídos, com os centros de ciências aniquilados, com as universidades fechadas, com os centros de pesquisas lacrados. Só vai sobrar o vírus e a morte. E, infelizmente, eu diria que o que nós tivemos foi um ensaio controlado do que virá num futuro sem controle, por causa das lideranças que você aceita e escolhe e indica. Isso também gera fome. É a mesma sequência do Apocalipse. Guerras, ou buscas de hegemonia produzem guerras de nação contra nação, e isso produz a chegada do terceiro cavalo, que é o cavalo da doença, das epidemias, conforme o Apocalipse. E logo depois vem a fome. Vem as crises econômicas globais, com uma acumulação de poder enorme em 1% da humanidade, enquanto a grande maioria não tem o que comer na face da terra. Em alguns bolsões de miséria ainda há alguns Herodes, o Grande, nas terras da Palestina, matando gente em nome de direito de existência pessoal, que os unge com o poder da devastação global, ou localizada, ou de produção de liquidação étnica, que se chama genocídio. E quando isso tudo tem uma concentração enorme, o nome disso é holocausto ao inferno. É sacrifício à morte. Fome em vários lugares. Não serão todos. Em alguns lugares ainda se come, graças a Deus. Mas imagine hoje que metade da população do planeta vai para a cama sem ter feito uma refeição ou não ter completado uma única refeição. E imagine agora essa acumulação, verificando nós que as coisas não estão melhorando em perspectivas distributivas, elas só estão piorando.
Aí vem Jesus e diz que além disso, haverá coisas espantosas. E aqui ele descreve o indescritível. Aquilo que ele via e enxergava que não tinha nem como descrever para a sua geração. Foi o caso lá do profeta Oséias, que tentou descrever aquele aparato de uma roda dentro da outra roda, girando uma por dentro da outra, com luzes de cores diferentes e raios, pareciam olhos vivos e criaturas em entes menores indo, saindo e entrando e voltando. Está lá em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. O próprio Ezequiel caiu para trás, desmaiou quando viu aquilo. Jesus via, sabia o que era, claro, aquilo tudo tinha sido criado nele e para ele. Mas Jesus tem um limite fundamental, é o limite da linguagem humana, da cognição humana, da consciência humana, da compreensão humana. Aí ele apenas diz, e haverá também coisas espantosas. Aquilo que não se podia conceber, nem imaginar, nem descrever. Ou seja, o que ele está dizendo é tudo o quanto possa ter sido, ou deseje ter sido, ou pudesse ter sido, obra ficcional vai se manifestar de modo real diante de vocês. Coisas espantosas deste mundo e de outros mundos e dimensões. Por isso ele diz, e haverá também grandes sinais do céu, de outras perspectivas dimensionais, tanto quanto percepções estelares, planetárias e astrofísicas que nós nunca tivemos, do mesmo modo também presenças estranhas nunca antes nomeadas, embora sempre tendo estado conosco, vão se tornar cada vez mais identificáveis, visibilizáveis, compreensíveis para os sentidos de alguns e apavorantes para os sentidos de quase todos. Haverá coisas essas espantosas, de natureza indescritível, e grandes sinais do céu diante de nós todos. Agora olhe em volta. Só não vê quem não quer, que o que Jesus falou está crescentemente, exponencialmente aumentando entre nós. Mas é uma mensagem que você não quer ouvir, não é? Não quer ouvir. Não quer ouvir. O interessante é que Jesus não ficou o tempo todo falando disso. E Jesus falou disso quando lhe perguntaram explicitamente sobre isso, num dia em que até os apóstolos, discípulos dele, estavam querendo glorificar o templo em Jerusalém. E ele disse, nem. Isso aí é tudo bezerro de ouro, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles perguntaram, conta pra gente, que sinal haverá dessas coisas, do fim do tempo? Que sinais haverá da acumulação da gravidez da história? E que sinal haverá dos dias da tua vinda? Aí ele dá esse resumo, essa resenha. E prossegue, na sequência do que se diz aqui, e do verso 11, quando Jesus diz haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aí o salto vem para o verso 25, porque ele diz, antes, porém, de todas essas coisas, ele conta aquilo tudo, até ele terminar o verso 24 com a destruição de Jerusalém. Quando você junta o verso 11 com o verso 25, e também grandes sinais do céu, aí o verso 25 diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E aí começa o bicho a ficar infinitamente mais gravoso e poderoso e inevitavelmente planetário e cósmico. É o que eu vou conversar com você depois de amanhã. Senhor Jesus, eu quero te pedir, essas palavras que tu trouxeste e que não passarão, porque tu disseste, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Que haja alguém que acorde. Nesse tempo de gente cegada, ou gente iludida, ou gente seguindo miragens, ou gente cultuando o teu nome que não corresponde ao teu caráter e à tua pessoa, ao teu evangelho e ao teu ensino. Nesse tempo de ilusão maligna e demoníaca e diabólica. Por favor, desperta, acorda alguns. Gera esse milagre na consciência de algumas ou de muitas pessoas, conforme o teu espírito conhece a sede e a fome de cada pessoa que te busque hoje na face da terra. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.